Propaganda eleitoral. Em um país de muitas regras e pouca disposição para cumpri-las, como cidadão de bem, partidos políticos e candidatos sérios podem se orientar sobre como se comportar nesse período de tantas promessas de campanha. Será que estamos condenados a esse tipo de exposição, que muitas vezes fere a nossa inteligência e honestidade? Para falar de um caminho possível para todos nós e para a própria justiça eleitoral, esse advocacy especial se sente honrado em receber o nosso ilustre convidado, Jackson de Domênico, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e autor do livro Propaganda Eleitoral, a Dimensão da Liberdade de Expressão, pela editora Domênico Advogados. Doutor Jackson, uma alegria ter o senhor aqui conosco, uma honra grande. Sobretudo, neste programa especial, nós estamos comemorando um ano de programa Advocacy. O senhor vem nos brindar aqui com a sua presença, participando desse programa. Obrigado pela presença do senhor aqui, doutor. É uma satisfação poder estar contigo aqui, doutor James Pinheiro, com todos que te acompanham e poder falar justamente um pouco mais sobre essa importância da propaganda eleitoral e a dimensão da liberdade de expressão. Que, aliás, eu vou até começar aqui falando dessa obra, que é a obra que nós estamos falando aqui, citando aqui, né? A propaganda eleitoral e a dimensão da liberdade de expressão, lançada pela Domênico, a editora Domênico Advogados. É isso? A editora Domênico justamente ela trouxe esse livro, esse assunto, nesse momento, justamente porque entendemos que o país como um todo está justamente focado nesse assunto. E o que é liberdade de expressão nesse contexto, doutor Jackson? Esse é um grande desafio para todos nós, a dimensão da liberdade de expressão. E o ideal seria que pudéssemos falar tudo, mas temos os nossos limites. E justamente é isso que a legislação e que o livro vem trazer, que é até onde que pode ir a liberdade de expressão. E é muito importante que essa liberdade de expressão ela aconteça, porque essa é uma conquista da sociedade. Hoje ela existe e nós podemos fluir na liberdade de expressão, mas nem sempre foi assim. Temos aí regimes que passamos que não nos permitiam desta forma. Agora, o senhor está falando da liberdade de expressão, mas só pegando aqui uma parte da sua fala, há os limites previstos em lei, né? E aí eu provoco o senhor com uma pergunta que é, brasileiro gosta de falar de política e às vezes pode falar demais e principalmente falar o que não deve. Gostamos de política mesmo, assim, nesse seu trabalho, nessa sua experiência? O senhor avalia que o brasileiro não só gosta de falar de política, mas tem amadurecido na discussão e na conversa sobre a política, ou sobre política? Acredito que nós todos temos amadurecido muito nesse setor. Gostar de falar da política, me parece que sim. Não sei se eles gostam dos políticos, mas gostar de falar de política, eu acredito que sim. Sobretudo hoje, é difícil você identificar algum meio social nosso que não está discutindo, que não está debatendo, que não está conversando sobre isso. E hoje nós podemos ver em todos os jornais, todos os meios de comunicação, eu não acredito que exista um deles que não mencione, que não fale justamente sobre essas questões políticas. E isso é a liberdade de expressão, de falar até muitas vezes o que não deve ser falado. Então, e aí é que entra justamente a justiça eleitoral para regular esse ponto e dar o equilíbrio. Eu quero comentar, assim, ouvir um pouco do senhor mais, não só do que está na obra, que na verdade é o que está aí colocado na legislação, para a gente debater um pouco, mas eu queria fazer uma provocação agora no início sobre as mídias sociais, ou sobre as redes sociais. Assim, tomou conta da nossa vida e automaticamente também iria chegar, como chega em todas as áreas, a área da propaganda eleitoral. Quer dizer, isso está muito intenso, né, doutor Jackson? Assim, a utilização dessas mídias sociais. É verdade, doutor James. E hoje ela modifica muito. As propagandas, as discussões, as divulgações anteriores, elas já tiveram no contexto da mídia social. Agora essa acontece muito mais. E não é só aqui no Brasil, como todos sabemos, se verificarmos como aconteceu a eleição presidencial nos Estados Unidos. Foi dessa mesma forma, a exploração da mídia social.
como foi na França. As duas últimas, inclusive, né? Assim, acho que o Obama também, a última, foi muito pelas redes sociais. Explorou né? bastante e agora essa última eleição ainda mais. E no contexto todo. Agora, o que dentro da dimensão da liberdade de expressão que pode ser envolvido? O que a legislação traz também sobre isso? E me parece muito oportuna a sua pergunta. Quem pode pagar para fazer mídia social? Todos podem? É uma grande pergunta. O cidadão pode fazer isso? Essas são as questões. A resolução do TSE... Desculpa, por exemplo, eu posso pagar a propaganda nas mídias sociais de um candidato que eu simpatizo com ele? Em regra, não. É uma questão posta pela fala do senhor. Não, em regra, não. A resolução não tem essa previsão. A resolução prevê que quem pode patrocinar? Quem pode? Os candidatos, as coligações e os partidos políticos. E quem não está em nenhuma dessas três categorias pode? Aí que é a grande questão. E existem penalidades para quem não cumpre a legislação eleitoral. Então, são detalhes que todos nós precisamos ficar muito cuidadosos em relação a isso. Agora, a mídia social como um todo, a não patrocinada, a não paga, essa quem pode fazer? Todo cidadão pode fazer. Desde, claro, que não entre na mídia que viole outros preceitos, que viole outras questões. Não, eu estou refletindo aqui na informação do senhor, que é muito importante para o nosso telespectador, porque política é muito mais que futebol, temos que envolver, né? Eu posso até não querer torcer para um time, mas eu não tenho como não envolver com a política. Ela mexe com a minha vida mesmo que eu não goste dela. Eu sou obrigado a votar mesmo que eu não queira, né, estando ali dentro dos critérios da lei. Então é muito importante saber se eu, cidadão comum, eleitor comum, posso ou não fazer propaganda para um candidato que eu esteja apoiando, né, ou esteja pretendendo votar nele. Então é uma informação muito importante para o nosso telespectador. Agora, as mídias sociais são um pouco difíceis de ser monitoradas, fiscalizadas, acompanhadas, assim. O TSE, há alguma legislação específica, a norma específica da Justiça Eleitoral para isso? E mais, como a Justiça Eleitoral tem se aparelhado para fazer uma fiscalização, digamos, da propaganda eleitoral nas mídias sociais? Ou é impossível? Não, houve justamente uma preocupação toda da Justiça Eleitoral como um todo e, sobretudo, e primordialmente pelo TSE, formando núcleos de trabalho justamente para combater as propagandas feitas de modo equivocado. Então, hoje a Justiça está trabalhando e cada vez mais como conduzir isso de uma forma melhor. Agora, o que acontece na prática no dia a dia? Como todos os partidos têm os adversários correspondentes, então as pessoas que identificam a propaganda irregular, elas levam isso para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral toma as providências. Aí precisamos dividir em dois aspectos. Quando a Justiça é provocada e também ela pode atuar de ofício, ou seja, identificou que está equivocada, há uma propaganda irregular, ela vai atuar de ofício para afastar, para que o cidadão possa ter uma propaganda de qualidade. Ou seja, foge um pouco do princípio do judiciário, né, que só se provocado para atuar. A Justiça Eleitoral pode, de ofício, fiscalizar e autuar, se for necessário. Perfeito. Existem juízes específicos para cuidarem desse departamento. Especialmente no Distrito Federal, eu cuido da propaganda eleitoral junto ao tribunal. Agora, doutor, como que um candidato pode melhor se orientar, e até assessoria, talvez nem tanto o candidato, né, mas a assessoria, porque o tribunal ele não funciona como um órgão consultivo, né? Assim, ele não está ali para tirar dúvidas do que eu posso e que não posso, para eu depois não incorrer em alguma infração, digamos, da legislação eleitoral. Como que o candidato ou a assessoria dele, sobretudo se for em cidades menores, mais despreparados ou com menos recursos, digamos, melhor se cercar, ou melhor se municiar de informações para que não incorra, por falta de conhecimento, em alguma irregularidade na propaganda eleitoral? Onde buscar essa informação? Enfim.
Tem que contratar um advogado? A Justiça Eleitoral disponibiliza material? Como que é isso? A Justiça Eleitoral como um todo, ela procura levar ao eleitor, aos candidatos, as informações. Então, disponibilizando cartilhas, disponibilizando formas do eleitor e dos candidatos estarem informados. Agora, precisamente, o TSE tem uma resolução que trata do assunto, propaganda eleitoral. Então, essa resolução traz em todo o seu contexto como proceder, como não proceder e qual vai ser a penalidade para aquele que descumprir a legislação no aspecto específico. E com relação à consulta, por vezes, podem ser feitas as consultas pelas pessoas legitimadas para tanto. Então, o Partido Político Nacional, por exemplo, ele vai poder fazer a consulta no TSE naquilo que ele tenha dúvida e que, eventualmente, a legislação não previu. Então, de certa forma, ele orienta, né? Porque também a Justiça Eleitoral não é só para, digamos, punir a irregularidade, mas prever para que o pleito seja um pleito tranquilo, transparente e dentro, evidentemente, da legalidade, né? Perfeito. Quando funciona um pouco como informar e orientar. Podemos identificar que nesse mundo há uma criatividade muito grande. Sim. Então, e a Justiça Justa busca sempre estar preparada para enfrentar esses desafios. No contexto atual, como o doutor colocou no começo, as mídias sociais, esse é o grande desafio. As fake news são o grande desafio do momento. E também, normalmente, quando que é algo muito claro, fica identificado, até o próprio eleitor já faz o filtro. Isso é verdade, isso não é verdade. Agora, tem aquelas colocações que às vezes não são tão claras. Por exemplo, uma verdade, um fato que aconteceu há um tempo, 10 anos atrás. Por exemplo, um líder religioso, político ou de qualquer natureza, ele apoiava naquela oportunidade um candidato. Hoje, ele já não apoia mais. E muitas vezes o candidato se utiliza daquela informação e ela entra hoje. Ela é verdadeira? Não, ela não é mais verdadeira. Então, ela entra numa categoria de uma propaganda equivocada e, por vezes, irregular. Eu quero conversar um pouco mais sobre fake news, porque isso pega em todos nós e podemos nos tornar vítima. E, às vezes, até nós podemos divulgar fake news sem saber que e estamos fazendo esse papel. Mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café. Enquanto isso, visite a página do Advocacy no Facebook. Lá colocamos algumas ideias do livro Propaganda Eleitoral para você conhecer e se informar. Nós já voltamos. E estamos de volta com o nosso Advocacy conversando sobre propaganda eleitoral. Você tem dúvida ou sugestões sobre este assunto? Envie sua mensagem para o WhatsApp 31 98027 0984 e nós vamos conversar sobre o mesmo. E eu vou começar aqui, doutor Jackson, nós terminamos o bloco passado, o bloco anterior falando sobre a propaganda e as mídias, fake news. Parece que é a bola da vez agora, né? Não é só na área eleitoral, mas nas diversas, mas é um problema atualmente na propaganda eleitoral, né? Essas chamadas fake news ou notícias falsas, enfim. O que é isso? Como é que a Justiça Eleitoral está lidando com isso? A fake news é o grande desafio do momento. E justamente, como falamos antes, a mídia social revolucionou essa forma das campanhas acontecerem. E a fake news, com toda a tecnologia disponível, com toda a facilidade de criar, de montar, muitas vezes é criada a falsa verdade. Então, a partir disso, é que começam a surgir os problemas. E toda vez que identificar que a notícia é falsa, a Justiça Eleitoral vai tomar suas providências para que essa propaganda não esteja nesse contexto. O senhor estava comentando anteriormente, por exemplo, se um político há duas ou há um pleito anterior, na propaganda da eleição anterior, tinha apoio de uma determinada pessoa que pudesse agregar ali, enfim, apoiá-lo, né? E não apoia mais. E nesse momento, esse candidato, ele usa a imagem, ele usa discurso, talvez, como se ainda estivesse apoiando. Isso é uma propaganda falsa, é uma notícia falsa, né? Ou não seria considerado como uma fake news, por exemplo? Ela está
aí que precisa ser examinado. Então, o caso precisa ser apurado. Se for identificado que aquele fato deixou de ser uma verdade, antes ele era, mas hoje ele não é mais. Então, ele não é mais verdadeiro. Então, se ele não é verdadeiro, ele é falso e, portanto, vai sofrer as consequências de uma notícia falsa. Mas e quem poderia denunciar? Por exemplo, há um procedimento específico para fazer uma denúncia de irregularidade qualquer na campanha ao tribunal? Assim, há um procedimento específico? E aí eu até vou até estender um pouquinho mais a pergunta. Por exemplo, se a própria pessoa que a sua imagem estiver sendo veiculada, ela pode, evidentemente, denunciar, mas qualquer outra pessoa poderia denunciar ou só ela, digamos, poderia? Aí vamos dividir em duas etapas. A pessoa não quer que divulgue a imagem dela, sendo verdadeira ou falsa. Ela tem esse direito. O direito da imagem dela, assegurado constitucionalmente, ele precisa ser preservado. Então, se a pessoa não quer, seja verdadeira, seja falsa, não pode divulgar. Agora, o segundo ponto. A notícia não é verdadeira e não é a pessoa que está se insurgindo contra aquela notícia. Qualquer cidadão vai e leva essa informação. Essa notícia não é verdadeira. Ela já foi, mas hoje não é mais. Ela alterou a verdade. Então, essa pessoa que não é um interessado direto pode levar o assunto e, sendo identificado que é uma informação falsa, notoriamente falsa, a Justiça Eleitoral vai afastar, vai tirar do ar aquela propaganda. Agora, me parece que a sua pergunta também caminhou para mais um lado. O cidadão, ele quer fazer uma denúncia, ele identificou que tem algo que está irregular. Como ele faz? Hoje, com a tecnologia, a Justiça Eleitoral também está preparada tecnologicamente para receber essas informações. Então, de forma virtual, pela internet, essas formas todas podem ser aproveitadas. E cada justiça eleitoral, ela tem as suas formas de recepção disso. Tem a tradicional, que a legislação coloca à disposição, e os tribunais, por vezes, eles criam outras plataformas para facilitar esse acesso ou o cidadão enviar essa informação para que possa ser apurada aquela improcedência, aquela propaganda irregular. Nós conversamos aqui há algum tempo atrás também sobre esse momento, né? E assim, outros países não têm uma preocupação com as chamadas fake news que a gente está falando aqui. E assim, cabe a cada candidato assim, se mover, esclarecer, ou ele próprio tomar as providências e até na justiça comum, não na justiça especializada, como, por exemplo, a justiça eleitoral no Brasil. Por que no Brasil, por exemplo, nós temos uma justiça especializada, mas por que ela chama para si essa questão de apurar ou mesmo de penalizar com relação às fake news e não seria um encargo da própria pessoa que estivesse sendo vítima da fake news? Por que a Justiça Eleitoral assumir isso? Primeiro, porque a legislação decorrente da Constituição lhe atribuiu essa incumbência. Esse é um ponto. E segundo ponto, me parece que foi uma evolução que nós conseguimos chegar. Ou seja, hoje, tanto pode ter uma denúncia advinda do cidadão, como falamos antes, ou também a Justiça Eleitoral de ofício pode atuar para afastar essa propaganda irregular. Agora, como o doutor colocou antes, os outros países. Tem países que já evoluíram outros aspectos. A França, por exemplo, ela já tem uma legislação específica. O último presidente eleito estava preocupado, está preocupado, e a legislação foi trabalhada de uma melhor forma justamente para criar mecanismo de afastar as fake news. E a fake news nós estamos falando mais hoje no contexto da propaganda eleitoral. Sim. Mas ela acontece nos diferentes setores. Ah, sim, certamente. Ela acontece na saúde, ela acontece em qualquer ramo, ela acontece. As inverdades acontecem. E ela se potencializa porque os meios de comunicação permitem essa potencialização. Agora, ela sempre existiu, porque a fake news, ou seja, a mentira, ela sempre aconteceu. Todos os tempos ela veio acontecendo. Agora, hoje, ela acontece em uma velocidade que nunca antes tinha acontecido. Não, e antes também das mídias e dessa tecnologia toda que nós temos, né, doutor Jackson?
sobretudo nesse ambiente da propaganda eleitoral, das eleições, o boato era de uma eficácia impressionante. Ele só evoluiu para as fake news nas mídias sociais, né? Mas o boato já era entre aspas, uma fake news de tempos passados aí, que nem é tão remoto, né? Porque a tecnologia andou muito rápido, né? O senhor comentava aí da eleição na França, porque nem todo país também tem uma justiça eleitoral especializada, né? Então, muitos Estados Unidos mesmo, é a justiça comum que acompanha, assim, não tem essa estruturação da justiça especializada como no Brasil tem. Na França, o senhor sabe informar se tem essa justiça especializada? Lá... Porque acaba também tendo uma provocação, assim, no bom sentido, da produção da norma específica, assim, da normatização maior também, até para que a instituição possa trabalhar, né? Perfeito. Lá me parece que eles montaram um órgão específico para cuidar do assunto. Já nós não precisamos de um órgão específico, porque nós temos, como o doutor colocou bem, uma justiça especializada para cuidar disso. Agora, duas questões também importantes da participação do cidadão, que pode criar problemas para ele e um prejuízo para o candidato. Por exemplo, discutiu-se no Brasil há algum tempo, inclusive no Congresso, da reação a fazer humor, fazer piada com os candidatos. Isso acontece demais, parece que é do espírito brasileiro, né? Tudo assim, coisas sérias que acontecem já vão para as redes sociais de uma maneira com um bom humor, ou com um mau humor, não sei, né? Como seriam classificadas. Como que isso é tratado pela legislação eleitoral atualmente e também pela própria justiça eleitoral? Como fiscalizar isso? E aí uma outra pergunta que eu vou, assim, engatar nessa e se houver uma denunciação de má-fé? Por exemplo, a pessoa quer prejudicar a outra e faz uma denúncia da propaganda e não tem fundamento aquela denúncia. Assim, qual a consequência para essa pessoa, para esse denunciante, digamos assim? Ok. Com relação ao humor, se ele for o humor e ele ficar no humor, na descontração, no divertimento, digamos assim, ele está acontecendo e ele não gerou prejuízos. Está na liberdade de expressão, né? Está dentro da liberdade de expressão. Agora, a partir do momento que ele gera um prejuízo para um candidato ou mesmo para o cidadão, e essa conduta vai precisar ser reparada. E o segundo ponto, e aquele que denuncia e está faltando ele com a verdade, não é a propaganda que está falsa. Por vezes, isso não é processado. Identificou que não é. Agora, se ele reiterar, ele vai sofrer as penalidades da legislação. E é importante também colocar, doutor James, que quem promove a notícia falsa, compartilha, promove a notícia falsa, ele tem penalidade específica determinada pela legislação. Quem promove a notícia falsa? Quem promove a notícia falsa. E essa não é uma informação muito familiar. As pessoas não sabem muito disso. Agora, se nós pegarmos a resolução pelo TSE, a principal multa ela é pecuniária. Justamente a pessoa precisa pagar por ter cometido os prejuízos. Ou seja, ela divulgou a notícia falsa, gerou prejuízo para um terceiro, portanto, ela vai ter que reparar esse prejuízo que ela causou. Perdão, pode falar. Eu já ia... Vai provocando outras indagações, né? Pode falar. Perfeito. Mas hoje, como o doutor colocou antes era só o boato. E só o boato era difícil rastrear. De apurar, verdade. Hoje, como a mídia ela deixa um caminho, então hoje é mais fácil apurar isso. E dá para identificar mais quem está originando, quem está movimentando essa notícia falsa. E esses, por vezes, vão ter que pagar por isso. Ou seja, uma penalidade mais drástica, penal, ou seja, uma penalidade em dinheiro para reparar o dano. Eu ia perguntar exatamente isso, porque assim, o que é quem promove a notícia falsa? É quem cria? É quem trata de divulgar? Ou mesmo, por exemplo, eu recebo uma notícia, eu não apuro se ela tem procedência ou não, e eu disparo isso para todos os meus contatos. Mesmo não tendo sido eu, por exemplo, que criei, ou que, enfim, eu também estaria incorrendo nessa condição de promover a notícia falsa? Que isso é uma coisa que a gente pode, assim, cometer sem saber, né? Perfeito, perfeito. Muito importante a pergunta. Existem, que já são conhecidos por nós, e não só aqui no Brasil, mas como em outros países, empresas que criam as notícias
e a multiplicam. Sim. Claro que a penalidade para esse tipo de conduta vai ser muito mais expressiva. Agora, existe o cidadão de bem que promove a notícia falsa. E se essa atitude dele causar prejuízo, ele vai ter que reparar o prejuízo que ele causou. Lembrando que tem um aplicativo aí de mensagens de redes sociais muito comum, que quase todos utilizamos, e que agora já diz que a mensagem é encaminhada, né? Ou seja, se você começa a apurar de onde veio, não vai ter muito difícil rastrear até chegar, possivelmente, à origem dessa mensagem, né? Mas nós vamos chamar aqui mais um intervalo e vamos continuar esse bate-papo aqui tão esclarecedor com o Dr. Jackson. É a conta de tomarmos uma segunda xícara de café. E enquanto isso, acesse as nossas redes sociais. Lá colocamos um pouco das ideias do livro Propaganda Eleitoral. Nós já voltamos com essa conversa. E já estamos de volta conversando sobre propaganda eleitoral, a dimensão da liberdade de expressão. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. E lembre-se, o Advocacy é nosso. E vou voltar aqui com o nosso ilustre convidado, Dr. Jackson Domênico, e amigo, parceiro aqui de tantas empreitadas, né, doutor? E eu queria perguntar para o senhor, nós estamos aqui falando de propaganda eleitoral, é tanta coisa, e assim, é normatizado e é complexo, e só lembrando assim, que não é meramente um papel fiscalizador formal do Estado, porque isso pode influenciar o resultado de uma eleição e, consequentemente, a vida de toda a população, do governo e etc. Daí a importância de se ter uma propaganda eleitoral prevista em norma, com ferramentas para fiscalização, para monitoramento e etc. Né? Mas isso é complexo, é recente essa questão da propaganda eleitoral, assim, de onde vem, assim, quem criou, qual que é a gênese da propaganda eleitoral, digamos? Muito boa a sua pergunta, Dr. James Pinheiro. E justamente a propaganda, ela sempre buscou demonstrar que um tem mais habilidade, tem mais poder, e por isso ela sempre foi usada. Seja no meio político, seja no meio religioso, seja no meio econômico, em todos os meios. Se nós pegarmos na antiguidade as pirâmides do Egito, o faraó fazia por quê? Porque ele queria mostrar o poder, então fazia a pirâmide grande, não era só para ter um lugar lá para depois descansar eternamente, mas era para mostrar o poderio. Se viermos um pouquinho mais para frente, Roma antiga, o imperador, na moeda, ele colocava a divulgação dele. A própria cara lá, né? Ele usava isso. E se nós dermos um pulo e viermos mais para a atualidade, pegarmos no Brasil a imprensa, desde Dom Pedro, já fazia críticas e louvores. E se viermos, Jânio, ou melhor, ainda antes, Vargas, na era Vargas, ele estabeleceu a imprensa para multiplicar aquilo que ele pensava. Ele desenvolveu isso muito. Depois, outro marco que poderíamos dizer foi Jango. E depois, poderíamos referenciar Fernando Collor. Quem não conhece a expressão o caçador de marajás? O que ele se utilizou? Ele se utilizou da propaganda e aí já começamos a falar mais em marketing político, que são os aperfeiçoamentos. E depois tivemos outras eras e hoje nós continuamos usando com toda a expressão possível da propaganda e o marketing político. Qual o candidato que não tem o seu marketing? Então, a propaganda, ela é fundamental, desde antes até agora. Contudo, a propaganda bem feita, aquela que leva a notícia, aquela que leva a informação, é o grande instrumento hoje da nossa democracia. Por que ela é instrumento da democracia? Porque se não fosse a propaganda, a democracia, nós teríamos a repetição dos candidatos sempre os mesmos. Então, o que permite a mudança, o que permite a inovação? Pode ser no cenário local, pode ser no cenário nacional. Se não fosse a propaganda, nós teríamos os novos nomes? Não teríamos. Seríamos sempre. Desculpa, eu já ia até perguntar para o senhor também sobre a questão da propaganda e democracia, porque ela pode ter um lado e um contralado também, não? Assim, a propaganda eleitoral, ela pode também potencializar algo, ou uma característica, ou uma qualidade de um candidato,
que pode não ser a qualidade mais forte ou a característica mais forte, e, por outro lado, também, assim, omitir ou minimizar ou relativizar algo que tenha sido relevante na carreira política de quem já era da carreira política. Ou seja, a propaganda também pode ter um lado e um contralado nessa relação com a democracia. Então, nessa balança, o que pesa? É positivo ou é negativo? Eu acredito que os dois. E os dois são fundamentais. O positivo, que a pessoa vai exaltar as qualidades. E o negativo, que o adversário vai apontar as imperfeições. Então, se juntar um que ressalta qualidades, outro que ressalta imperfeições, o eleitor ele tem uma condição de fazer uma avaliação muito mais precisa. E aí é que a grande coroada é a democracia, porque esclarece. E o eleitor faz seu juízo de valor. Aquele que convence, aquele que não convence, aquele que fala a verdade, aquele que não fala a verdade. E é nesse ponto que a propaganda eleitoral ela se sobressai. Porque ela permite a evolução e permite que todos os cidadãos de um país, de um estado, seja lá da circunscrição que se delimite, ele possa escolher os seus representantes baseado em informação melhor. E o grande desafio sempre é que a propaganda traga as informações de qualidade. Agora, doutor Jackson, tem um assunto que não é exatamente propaganda, mas acaba não deixando de ser uma propaganda para o candidato, ou favorece ou desfavorece, que são as pesquisas eleitorais. Porque se a pesquisa aponta que determinado candidato ele está na frente, aquilo acaba, de uma certa forma, também ajudando na propaganda, na publicidade, porque o senhor está falando aí que propaganda e democracia andam de mãos dadas, ou seja, a propaganda fortalece a democracia. É verdade que quanto eu mais me exponho, mais sujeito também eu estou a críticas, e se eu errar ou não cumprir a propaganda, também eu estou mais sujeito a críticas. Com isso que é mais fácil para o eleitor avaliar, né? Olha, está falando sobre isso, isso e isso, então eu posso ver para trás o que já fez e acompanhar o que vai fazer. Então, a propaganda é um aspecto positivo na democracia, é um ponto positivo na democracia. E a pesquisa eleitoral de intenção de votos não ajuda um pouco na propaganda, por exemplo, de quem já está na frente? Ou não está em nenhuma relação assim na sua avaliação? Eu acredito que tem uma relação sim, e tanto tem essa importância que o doutor está colocando, que a legislação, as resoluções, elas vêm delimitar objetivamente como deve acontecer uma pesquisa eleitoral. Então, uma pesquisa não pode acontecer de qualquer jeito. Ela precisa seguir os padrões estabelecidos na norma para que ela possa acontecer. E aí, claro, existe um outro ponto que o doutor está falando, que daí já foge um pouco da minha especialidade, que é como ela vai influenciar. Eu acredito nas suas colocações que ela justamente venha influenciar. Por isso que a Justiça Eleitoral se preocupa que sejam cumpridos esses requisitos justamente para que sejam amenizada essa influência e ela tenha a característica de informação e não de persuasão. Porque, ou seja, a pesquisa eleitoral tem normas para isso e também tem que ser registrada a pesquisa, né? Na Justiça Eleitoral. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho de assunto, assim, houve uma mini-reforma política no Brasil recentemente. Assim, o que trouxe de novidade para esse pleito, essa mini-reforma, assim, como um todo, na propaganda, assim, na condução das campanhas? O que trouxe de novidade essa mini-reforma? Excelente, esse eu acho que é o grande ponto. Nós todos esperávamos uma reforma eleitoral muito mais ampla, num contexto profundo de mudar o sistema que está aí, porque nós todos estamos um pouco cansados de ter mais do mesmo. Então, nós queremos essas modificações. Mas essa mini-reforma, mesmo sendo mini, ela trouxe elementos trouxe elementos significativos, digamos assim. O que ela trouxe de mais amplo? Justamente a propaganda. Porque antes não era permitido uma propaganda ampla como tivemos a oportunidade de ver esse ano. Hoje, o candidato ele pode manifestar as características positivas dele, ele pode manifestar os apoios políticos dele. O que ele não pode fazer? Pedir voto.
expressamente. Se ele pedir expressamente voto antes do período eleitoral, ele vai ter um complicador. Que esse ano foi 15 de agosto, 16 de agosto, se eu não me engano, no A limite, partir de 16 de agosto, 16 de agosto. Começou a propaganda. Agora, antes, em outros períodos, ele não tinha a amplitude da propaganda. Hoje ele pode explorar as suas qualidades, explorar os defeitos do adversário. A única coisa que ele não pôde fazer foi pedir voto. Então, me parece que a mini-reforma trouxe essa amplitude. E, incrivelmente, o número de ações na Justiça Eleitoral diminuiu. 2014, por exemplo, foram números expressivos de ações. E agora, talvez, algo em torno de 70%, não tenho muita certeza nesse dado, porque eu colhi de uma entrevista da Folha de São Paulo, uma pesquisa que ela fez, que houve uma redução de praticamente 70% de ações propostas à Justiça Eleitoral. Então, me parece que foi um acerto, porque a Justiça Eleitoral, ela não é um regulador que ela influencia diretamente no processo eleitoral. Contudo, ela é algo que intervém quando é necessário. Então, quanto menos a participação, mais democrático se torna o processo. É a mesma coisa que o jogo de futebol. Quem tem que jogar são os jogadores, não é o juiz, não é o juiz que faz o jogo. Então, a Justiça Eleitoral, ela está menos presente porque a propaganda teve mais amplitude. Agora, a propaganda, ela precisa ser regulamentada ou normatizada. Por que assim, e de onde que veio o dinheiro da propaganda? Porque houve uma limitação, parece que houve uma... Por que há essa limitação quanto ao financiamento da propaganda eleitoral? E hoje, especificamente, assim, qual que é a origem legal para se fazer a propaganda eleitoral? Talvez um ponto nessa pergunta é: por que tem essa regulamentação para a origem do recurso? É para não haver um desequilíbrio? Assim, qual que é a razão disso? A regulamentação de um teto para o investimento, não só na propaganda, mas na campanha eleitoral como um todo, de determinado candidato, é justamente haver o equilíbrio de forças. Porque senão o poder econômico vem e a exploração disso se torna muito mais importante do que propriamente as ideias. Então, o teto limitador é promover um equilíbrio muito maior. E aí, claro, que se for feito campanha com origem de recursos ilícitos, a Justiça Eleitoral está aparelhada para promover as medidas necessárias para essa correção. Doutor Jackson, e rapidamente assim, quem pode doar para a campanha? Quem pode financiar não só a propaganda, mas a campanha eleitoral atualmente, assim, o cidadão comum? As empresas não podem doar mais, né? Quem pode fazer doação? Essa é uma novidade trazida nos últimos tempos, que é justamente a empresa não pode mais doar para as campanhas. Então, as pessoas físicas podem fazer essas doações. E, além dessa doação, claro, aí tem o financiamento público, que são as novas formas que foram estabelecidas em leis de doação para os referidos candidatos. Mas o próprio candidato, se ele tiver um bom recurso, se ele for uma pessoa com posses, ele mesmo não pode gastar indiscriminadamente na sua própria campanha. Ele também tem que passar pelos critérios do financiamento estabelecido na lei. Perfeitamente. Ele tem o teto e ele pode gastar até o teto. Deu o teto, ele não pode mais utilizar os recursos, ainda que sejam próprios, ainda que estejam disponíveis, ele não poderá utilizar. Justamente para haver o equilíbrio, que todos possam ter uma disputa mais equilibrada. Ok. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho, essa conversa vai longe, né? Porque depois que passar aqui esse pleito, nós precisamos voltar para conversar sobre o resultado, como foi esse processo, avaliar esse processo eleitoral todo, para deixar uma boa informação para os nossos telespectadores que acompanham aqui o nosso programa. Mas eu quero voltar aqui na obra, ela já foi lançada, o livro já foi lançado, né? Foi lançado Deixa aqui agora. mais uma vez, está ali pegando. E já estão nas livrarias? A editora Domênico, que está nas mídias sociais, que está ou no próprio site, www.domenicoeditora.com.br, ou Facebook, ou Instagram, tem as informações como acessar, como ter o livro. Ok. Doutor Jackson, uma honra para nós estar aqui, ter a sua presença aqui conosco nesse dia.
comemorando o aniversário do programa, um programa especial que estamos aqui realizando, doutor Jackson Domênico, falando sobre propaganda eleitoral, nos apresentando a sua obra novinha, né? Lançada recentemente. Obrigado, senhor. Eu sei dos seus muitos compromissos no seu trabalho lá em Brasília e veio aqui especialmente para participar conosco desse programa. Obrigado, viu? Obrigado também, doutor James Pinheiro, poder estar aqui contigo, estar aqui com todas as pessoas que acompanham esse trabalho tão magnífico, que é justamente levar informação e precisão para aquele que é o grande, o soberano julgador dessa eleição, que justamente será o eleitor nas eleições aí que estão se avizinhando, né? É verdade, somos o protagonista, né? Somos os protagonistas nesse processo eleitoral. E nós chegamos aqui ao fim desse Advocacy e queremos encerrar com o pensamento do próprio Dr. Jackson Domênico, que diz: a propaganda política é um instrumento de garantia da democracia e alinha-se aos princípios basilares do nosso ordenamento jurídico, devendo respeitar a supremacia popular, o princípio da transparência, entre outros, a fim de incentivar o desenvolvimento crítico e o amadurecimento social. E como precisamos desse amadurecimento, né? Até o próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.